Esse Pois muito bem, é. assim, fez ponto que eu queria levantar. Vocês acham que isso. Primeiro, parece aquele velho erro, né? Você atacou um mensageiro e foi pior para você, porque quanto mais ele tenta censurar, mais o assunto circula. Agora, você não Sim. acha que isso pode causar algum tipo de embaraço maior para o Arthur Lira nesse momento, Nassif Couto? Isso aí é qualquer, por muito menos, qualquer país civilizado já tinha mandado ele para o lixo da história, né? Mas ele representa interesses muito poderosos, né? Ele tem padrinhos aí, o André Esteves do BTG, setores, lobbies empresariais, né? Ele é o anteparo ao Lula. Então, é impressionante. É o país do Macunaíma, sabe? Essa questão do pudor público, nem isso resta mais depois do bolsonarismo. Então, é esse horror aí. Né? Mas agora vamos ver com essa substituição dele aí na Câmara se abre espaço para um pouco mais de. Ele é demais. A quantidade de denúncias que a imprensa despejou nas últimas semanas contra ele, aí, além desse negócio de espancar mulher e tudo, é inacreditável. Ele é um Bolsonaro com coragem, porque depois que o Valdemar da Costa Neto aí traçou o perfil psicológico do Bolsonaro, aliás, eu chamo atenção, pessoal, vale a pena ele descrevendo o Bolsonaro, foi a melhor descrição até agora sobre o homem comum. O que é? O homem é um sociopata, né? Mas ele, quando pergunto para ele a diferença do Lula e Bolsonaro, ele dá uma risadinha. Não tem comparação. O Lula, Bolsonaro passou 20 anos no Congresso, nem saía com a gente para tomar um drink. O complexo de inferioridade danado, né? Ele tentou dourar a pílula do Bolsonaro não ter opinião, né? Porque diz que ele tem muito bom coração. Então, alguém conversa com ele, ele se convence, daí vem uma outra pessoa, conversa com ele. Ele jogou o Bolsonaro, olha, melhor do que essa descrição psicológica do Bolsonaro foi só a Michele tirando um olho da deputada lá para provar que em terra de cego, quem tem olho é caô. Foi um milagre. Ela operou um milagre. Couto. Olha, o que eu posso dizer, né, nesse momento aqui? Eu estou meio chocado ainda com essa história do olho, né? O Nassif falou desse negócio do olho agora e eu estou meio chocado. Agora, eu acho que, na realidade, o Lira, ele, enfim, mostrou nessa operação toda que acabou culminando na aprovação da reforma tributária um papel institucional tremendamente importante, né? Ele foi um ator fundamental para que essa aprovação acontecesse. E acho que talvez, paradoxalmente, ele até tenha feito esse jogo, né, pelo fato de que ele justamente naquele momento se via muito acuado, né? A gente viu surgir ali todo aquele processo de investigação da Polícia Federal, mostrando os vínculos dele com aqueles seus assessores lá em Alagoas, aquele livro caixa que mostrava a destinação de recursos, digamos, numa contabilidade informal, né, para o Lira, para sua família, e aí ele precisava sair dessa posição de quem estava constrangido e que vinha até aquele momento basicamente chantageando o governo, e se colocar na condição de um Lira, digamos, estadista, né? Um Lira preocupado com os interesses de longo prazo do país e tudo mais, como teve o Rodrigo Maia na reforma previdenciária, alguma coisa que ele transformou numa agenda sua, até porque se fosse depender do governo Bolsonaro não teria sido aprovada, né? Ele tentou fazer a mesma coisa agora com a reforma tributária, pelo menos naquilo que diz respeito à tramitação na Câmara, conseguiu. Só que, vamos, o telhado dele é de vidro, né? Então, se aquele problema ainda não se resolveu, mas foi de alguma forma ofuscado, logo depois retorna. E eu digo retorna por quê? Porque na época que ele foi candidato a primeira vez à Câmara, esse assunto já tinha sido bastante ventilado, né? Das agressões dele à mulher, das ameaças que fez, né? Do recuo depois que houve do depoimento dela, segundo ela própria, por ameaças que foram feitas pelo Lira a ela e a seus familiares, né? Até a babá, que era uma testemunha importante, também acabou recuando, né? De depoimentos que deu, dando conta, né? Da violência que o Lira tinha cometido contra a esposa, ou a ex-esposa, né? Naquele momento, porque, inclusive, ele a agride quando ela nem era mais casada com ele, né? Por uma crise de ciúmes. É uma situação surreal essa aí. E agora o problema volta e ele, né, comete o erro da Barbra Streisand, né, como a gente sempre lembra. Quer proibir, aí começa a surgir por todo canto, porque em vez de ser uma matéria do ICL ou ser uma matéria do Congresso em Foco, acabou virando um tema de toda a imprensa. Né? E agora ele vai o quê? Vai entrar com ação contra todo mundo?
vai impedir que todo mundo fale disso? Né? No próprio UOL, né, onde o Congresso em Foco está abrigado, é engraçado, porque o Congresso em Foco não pode falar disso, mas ele fala do processo, o que, na realidade, leva todo mundo a pesquisar sobre o assunto. E em outras matérias que estão ali no site do UOL, você vê pululando essa história. Então, acho que o Arthur Lira, na realidade, ele tende a caminhar daqui até o final desse seu segundo mandato, né, na presidência da Câmara, agora na primeira metade da legislatura, como alguém, vamos dizer, menos poderoso do que já foi, e talvez isso seja excelente para o governo, né, porque é um Arthur Lira que precisa ser mais transigente, né, que precisa negociar mais. Isso combinado a essa estratégia que o governo tem tido de incorporar, finalmente, certas lideranças do Centrão ao governo, e aí eu digo liderança porque gente que representa, de fato, esses partidos, né, e o caso do União Brasil é um deles, né, acho que isso tende a produzir um efeito muito positivo do ponto de vista da governabilidade. Né? Um chantagista na presidência da Câmara que tem capacidade de operar o legislativo, mas que precisa ser mais cooperativo nesse momento porque está na berlinda, e, ao mesmo tempo, o governo que vem conseguindo acertar as pontas aí com relação à forma como estabelece a sua coalizão de sustentação no Congresso. Então, acho que é isso que nos espera, e não dá para pensar isso, né, insistindo no ponto, sem pensar nesse enfraquecimento, pelo menos circunstancial, do Arthur Lira. Mas é um circunstancial que, enfim, já apareceu o problema de Alagoas, lá do dinheiro, voltou a aparecer o problema da mulher, a coisa da censura aos meios de comunicação. Será que não vai aparecer mais nada? Superado isso, será que não surge um terceiro elemento para fragilizar ainda mais o Lira nessa relação? E acho que para o governo é excelente isso, sobretudo o governo todo fora dessa briga, né? Ele está ali assistindo, não é problema dele, outros que estão fazendo. Agora, de qualquer forma, recomendo ao Lira que não abuse no Cruzeiro do Wesley Safadão, né? Bom. É preciso tomar cuidado. É impressionante o amadorismo desses neopoderosos. Se tem uma coisa que é... Como 224, já pegou gente muito mais preparada e esperta, já pegou o Sérgio Mota, já pegou o Zé Dirceu. É o seguinte, você não pode ficar mostrando poder excessivo. Você vira alvo. Independentemente de linha política, você vira alvo. Agora, quando você pega um Deltan, um Sérgio Moro, um Arthur Lira, pega o Renan, que é da mesma região, é muito mais sábio que o Arthur Lira, né? Então, essa demonstração de poder permanente do Arthur Lira, e com o negócio do Safadão, é demais, é demais. É demais. É um presidente da Câmara à altura do modelo político que foi implantado aí a partir de Temer, viu?